PVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, uma conversa e que eu espero que seja muito agradável, com o Osier Alexandre. Ele é consultor organizacional, palestrante e montanhista. O Osier tem uma história surpreendente. Descendente de uma família de agricultores, nascido na zona rural, num pequeno casebre de taipa em meio à caatinga sertaneja, trabalhou como agricultor até os 15 anos e foi engraxate e vendedor de frutas. Saiu do anonimato para entrar para a história quando se tornou o primeiro montanhista do Norte e Nordeste a escalar o Aconcagua, de 6.962 metros, a maior montanha da Terra fora da Ásia. Eu queria lhe perguntar, Osier, primeira pergunta que eu faço aqui para você, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, Destaque. De onde é que vem Osier? Bom, primeiro o prazer é todo nosso, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Jonas, o meu nome eu passei acho que 30 anos para descobrir. Imagina a curiosidade que eu tinha, minha mãe colocar o meu nome. Rosier, eu estava com raiva, eu disse para ela várias vezes, por que botou José, Jonas, Luiz, Chico, Raimundo? Tem tantos nomes fáceis de falar, porque Rosier, quando você fala por telefone para escrever, é muito complicado. Mas a complicação foi maior quando eu parei para pensar. Eu digo, meu pai, que nasceu em 1928, tem o meu nome, eu sou Rosier Alexandre Saraiva Filho. Aí eu disse, como é que alguém, lá na Caatinga Sertaneja do Monsenhor Tabosa, que nem era município na época, era um distrito ainda de Santa Quitéria, era distrito de Telha. Então alguém coloca o nome Rosier, é o nome. Deu na telha. Deu na telha, deu literalmente na telha de botar esse nome. Que tem no latim, a origem na verdade é do latim, tem no francês, tem no espanhol. E aí eu já tinha, acho que 30 e poucos anos, quando eu descobri que em 1925, 3 amigos foram morar em Monsenhor Tabosa. 2 eram franceses e um era português, casado com a irmã dos franceses. E um dos franceses se chamava Rosier. E eles ficaram por 2 anos em Monsenhor Tabosa e depois o negócio dele não prosperou, foram embora. E aí, anos depois, quando meu pai nasceu, meu avô, lembra daquele senhor que era tão distinto, chamava-se Rosier? Vamos botar o nome desse menino de Rosier. E aí, apareceu um Rosier em plena Caatinga cearense. Que coisa boa. Você é graduado em marketing, né? Sou graduado em marketing. Quando é que você começou a fazer palestra? Que história é essa de palestra antes de ser montanhista? Bom, eu tive uma história longa de escolaridade, com muita dificuldade para estudar, mas desde cedo eu tive muita curiosidade por o diferente. Tudo aquilo que é diferente me chamava a atenção. Pra você ter uma ideia, só para explicar de onde saiu tudo isso, eu devia ter 10 anos, um médico da minha cidade, um belo dia levou um amigo, que era de fora, para tomar uma cerveja numa bodeguinha que meu pai tinha, e vendia cerveja. E aí eu vi aquele médico conversando com esse senhor que era amigo dele, e o cara não sabia falar nada. E eu fiquei inquieto olhando para aquele homem branco, alto, nariz fino, mas não falava nada que ninguém entendesse. E aí no dia seguinte, quando ele foi lá só, eu perguntei para o médico, doutor, por que aquele seu amigo não sabe nem falar? Ele disse, não, meu amigo sabe falar, é porque ele é alemão, ele fala um outro idioma. Aí eu disse, o que é idioma? Aí esse idioma é como as pessoas de outros países falam. Eu disse, o que é país? O mundo é dividido em vários continentes e países. Peraí, e o que é continente? Enfim, cada resposta que ele me dava, nascia 2 perguntas. Então, desde cedo eu tive muito interesse por estudo, para conhecer o mundo, para desbravar, por aventura. E aí, algum tempo atrás, mais precisamente em 97, eu estava meio revoltado com a vida. Não estava gostando do que estava fazendo na vida, eu tinha uma loja de imóveis, e eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu gosto na vida. Eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz, mais do que o direito tem a obrigação. E aí eu comecei a trabalhar com turismo de aventura para levar as pessoas a curtirem um pouquinho de aventuras. E aí foi quando eu comecei a participar junto de corridas de aventura, de escaladas, e nesse período, a partir de 97, as empresas começaram a nos procurar
para falar um pouquinho da gestão de risco. Como é que você administra um risco? Como é que você passa 2 dias sem parar para dormir, até 3 dias? Eu participei de uma corrida que foram 3 dias sem parar para dormir. Imagina, você largar numa sexta-feira pela manhã e só terminar num domingo à tarde sem parar para dormir, só comendo, pedalando, comendo, correndo e não parar. E aí a gente começou a levar um pouquinho dessa experiência de aventura para o lado organizacional. E aí foi quando realmente a minha empresa de consultoria nasceu e foi se estruturando. E aí nasceram o mundo das palestras. E foi aí que tu conheceste também o Aderbal e começou a E aí caminhar. Logo depois, pouco tempo depois disso, conheci um outro maluco, doido, que também é um outro sonhador, cheio de maluquice na cabeça, mas que vive plenamente. E aí foi quando nós participamos da primeira corrida de aventura que teve no Nordeste, que foi o Desafio Costa do Sol. E aí no ano seguinte veio a segunda, que foi a maior corrida de aventura brasileira sem equipe de apoio. Foram 250 quilômetros e 3 dias. E aí nasceu uma amizade muito boa com aquele maluco, que é um grande amigo. E aí de lá pra cá, a gente tem feito muitas aventuras juntas. Outras vezes, ele tá ficando velho antes do tempo, já tá meio que se aposentando. Agora só faz aventura light, mas eu tô cada dia ficando mais jovem, só tô com 45, eu tenho que continuar. Um menino. Antes de ganhar o mundo, tu ganhaste o Ceará, começaste a subir montanhas lá de Jaguaribara, né? Isso. Eu ouvi dizer que você andou... Na verdade, com 10, 12 anos, eu comecei a subir montanha em Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa, a terra onde eu nasci, está o ponto culminante do relevo cearense. Então, é onde está o ponto mais alto do Ceará, e eu já levava os amigos para subir essas pedras. E aí, depois, em 97, quando eu resolvi abrir essa empresa para se especializar em turismo de aventura, eu comecei a escalar rocha profissionalmente em Quixadá. E hoje a nossa empresa dá assessoria para várias empresas, inclusive para o Sebrae, e quem quer estruturar um projeto turístico. E agora, recentemente, fui a Jaguaribara, subir algumas montanhas lá com o nosso amigo André. Que coisa boa. Agora, eu queria saber, e como foi que você foi para esta montanha aqui, e que você acabou escrevendo um livro. Como é que foi a aventura? Eu queria mostrar aqui o livro dele, né? Ricamente ilustrado, né? E como foi essa aventura? O Aconcagua foi a grande vedete das montanhas que eu escalei, foi a primeira, foi o pontapé e foi onde eu aprendi muito. O que deu na tua cabeça para tu escolher logo essa montanha? Naquele episódio do médico, lá em Monsenhor Tabosa, com o seu amigo que era alemão, que não falava nada que a gente entendesse, começou a nascer o interesse por outras culturas, por outros continentes. Como é que uma pessoa vive falando tão diferente da gente, se alimentando tão diferente da gente, até o porte físico é tão diferente do nosso, e aí começou a nascer esse interesse. E considerando também as montanhas de Monsenhor Tabosa, desde a infância eu comecei a recortar, onde eu via alguma revista, algum papel, algum jornal, que tinha uma imagem de uma montanha, aquilo ali me chamava muita atenção, eu pegava aquilo ali, recortava e guardava. E aí me nasceu um sonho naquele período. Era conhecer pessoalmente alguém que tivesse escalado uma montanha gelada. Eu comecei a me perguntar, como é que alguém escala uma montanha gelada e não morre congelado? E o tempo foi passando, e aos 16 anos vim morar em Fortaleza. E aí ainda era muito pobre, morava no internato, fazendo uma escola técnica agrícola em Pacatuba, e os fins de semana eu ficava na casa da minha tia, e aí o meu sábado eu ia sempre para as livrarias no centro de Fortaleza. Qual era o meu lazer? Lógico que eu não podia comprar livro, mas eu pegava um livro interessante, eu lia um capítulo, eu só soltava aquele livro quando eu via que os vendedores já estavam me olhando atravessado. Então eu disfarçava, botava o livro ali, saía de fininho, ia para outra livraria procurar o mesmo livro para ler o segundo capítulo. E aí eu comecei a me perguntar, será que o meu sonho é só conhecer uma pessoa que tem escalado a montanha, ou será que o meu sonho não é escalar a montanha? Eu comecei a processar isso, eu descobri que o meu sonho não era conhecer. O meu sonho era escalar a montanha, mas eu achava que isso era tão distante que eu jamais realizaria. Mas eu comecei a pensar, não, eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso, e aí foi quando nasceu a ideia do Aconcagua. Aí eu comecei, foram muitos anos, estudando as montanhas, lendo relatos de outros montanistas. Eu comecei a escalar rocha lá em Quixadá, onde o urubu voa com asa, se abana com a outra, por conta do calor. Só que meu sonho era escalar uma montanha gelada. E aí, já aos 34 anos, eu bati o martelo e disse, no próximo ano, eu vou escalar o Aconcagua. E aí eu fiz um projeto, comecei a estruturar tudo bonitinho, e aí foi muito interessante o primeiro presente que eu ganhei. Na verdade, foram 2 presentes interessantes. Eu fui a São Paulo para uma feira de turismo de aventura, que eu sabia que ia ter palestra de alguns brasileiros que já tinham escalado montanhas geladas. E aí eu cheguei para um, que não vale nem citar o nome da figura aqui que me deu esse presente, mas eu cheguei para ele e disse, olha, meu nome é Rosier, eu venho de Fortaleza, vim para cá só para
tentar bater um papo com você. Eu gostaria muito de repente, trocar alguma ideia, porque eu quero, meu sonho é escalar o Aconcagua. Aí ele disse, mas tu vindo de Fortaleza, daquele lugar quentinho, me deu 2 tapinhas no ombro, volta para tuas praias crentes, isso não dá para ti não. Imagina só, o estímulo, o incentivo que eu ganhei. E o segundo que eu falei, por incrível que pareça, parece que um combinado disse a mesma coisa, que eu não tinha condições de escalar a montanha gelada. Volta para tua terrinha quente, onde você está, não dá para você fazer isso. Aquilo ali para mim foi um misto de revolta com estímulo. Eu voltei para casa dizendo, eu vou, não por eles, mas por mim, como eu quero, mas eles hão de ver que eu vou escalar grandes montanhas, porque é um sonho. E a gente não deve desestimular as pessoas a sonharem. Com certeza. E aí eu volto para Fortaleza e marquei uma data para escalada e comecei a me preparar. E aí quando eu chamei a imprensa, primeira entrevista que eu dei falando disso, logo depois meu grande amigo, meu melhor amigo, ligou para mim. E aí disse, Rosier, tu vai estar em casa sexta-feira? Eu disse, vou. Ele disse, eu posso dar uma passada na tua casa à noite? Pode, será muito bem-vindo. E o cara foi na minha casa. Chegando lá, ele sentou na sala e eu percebi que ele não olhava para minha cara como a gente está olhando, batendo esse papo. Ele olhava para todos os lados, assim, meio sem jeito, mas não conseguia me olhar na cara. Até que ele criou coragem, se encorajou e disse, vem cá, Rosier, aquela ideia de escalar a montanha, tu tá falando sério? De escalar a maior montanha da Terra fora da Ásia, o Aconcagua? Eu disse, é sério, cara, eu tô pensando. Ele disse, olha, é o seguinte, tem um amigo da família, uma pessoa da família, inclusive, que é muito amigo, e se tu quiser bater um papo com ele, é um psiquiatra, ele pode, de repente, te ajudar a resolver essas coisas. Ele não vai te cobrar consulta. Alguém que sonha grande é tratado como louco, alguém te oferece um psiquiatra. Eu disse, Ainda olha, bem. eu não estou precisando de psiquiatra. Se eu sou um doido, mas eu sou um louco que sabe o que está fazendo. Estou com os pés muito no chão, a cabeça está no céu, mas os pés estão no chão. Eu sei a dificuldade, eu sei o que vou passar e estou me preparando para isso. Enfim, e aí foi quando, em dezembro de 2004, eu fiz a primeira expedição para a Aconcagua. Não consegui chegar no cume, mas cheguei a 6.700 metros de altitude. Foi um recorde norte e nordeste, ninguém nessas regiões tinha ido tão alto. Voltei para o Brasil, ganhei um terceiro presente curioso. Um jornalista que chega para mim, pega o microfone e me pergunta, Rosier, como é que você se sente fracassando tão perto do cume? Eu disse, meu amigo, não foi um fracasso, foi um sucesso absoluto. É lógico que eu não consegui chegar no cume onde eu gostaria de chegar, mas quem saiu do calor de 30 graus, 35 de Fortaleza, e suportar a temperatura de 35 negativo que eu encontrei na montanha, e ainda chegar na altitude que eu cheguei, foi um sucesso absoluto. E no final do ano, eu volto para uma nova expedição e vou chegar no cume, você há de me entrevistar, a gente vai bater um papo sobre isso. E foi o que aconteceu. No final de 2005, eu fiz uma nova expedição, e no dia 16 de janeiro de 2006, a bandeira cearense foi aberta pela primeira vez no cume do Aconcagua, e foi não só a cearense, foi a primeira vez que alguém do norte e nordeste brasileiro chegou no cume do Aconcagua. E aí abriu portas que não acaba mais. E a partir daí você, logo em seguida, começou a ter outro sonho. E aí, lógico que quando você tem um sonho desse, você volta. Bom, realizei um grande sonho. Bom, claro. Quando eu estava voltando para o Brasil, eu já voltei com outro na manga. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia que eu queria escalar outra montanha. E qual era a montanha? Logo em seguida, eu escalei o maior vulcão da Terra, que chama-se Orso del Salado, está no deserto do Atacama. E aí foram mais 2 expedições, e depois do vulcão comecei a me perguntar, bom, agora eu já ganhei experiência para começar a pensar ou amadurecer o projeto de escalar a maior montanha de cada continente. E aí foi que nasceu o projeto 7 Cumes, que já foram, não é mais um sonho, porque nós já fizemos 6 das maiores montanhas da Terra, só falta uma que nós, inclusive, eu fiz agora a expedição em abril desse ano, porém, nós tivemos a maior tragédia da história do Everest, morreram 16 Sherpas, 3 colegas meus, 3 dos meus guias e porteadores faleceram, e aí o projeto foi adiado para o próximo ano. E como é que foi aquilo? Porque vocês tinham... Como é que a natureza... De repente a natureza muda, de repente está tudo certo e a natureza toma outro rumo, como é que é isso? Veja bem, Jonas, quando você escala uma grande montanha, as montanhas geladas, onde tem uma instabilidade climática muito grande, tem dias quentes, tem dias muito frio, tem dias que cai muita neve, tem dias que só tem sol, tem dias com rajadas de vento de mais de 100 km por hora, a gente planeja, vai na a época menos perigosa do ano, a gente tem controle de 90% da situação, mas ainda existe uma margem bem pequena que são os fenômenos climáticos. Esse ano, por exemplo, quando nós falamos de avalanche, 90% das avalanches acontecem entre 10 da manhã e 16 horas, o horário mais quente do dia. Porém,
10% está no horário mais frio. Então, naquele horário que você vai passar em locais propensos a avalanche, a chance está bem menor, mas ainda existe uma margem de avalanche. E esse ano nós tivemos uma avalanche provocada por um fenômeno que não é tão comum quanto o calor, é o frio. O frio extremo também provoca avalanche. Quando você pega um grande bloco de gelo, a temperatura começa a chegar a 20, 30, 40 negativo, ele começa a congelar e se fissurar, ou seja, se quebrar. Nascem fissuras, quando ele começa a se quebrar, podem cair blocos muito grandes. E foi o que aconteceu esse ano. Um bloco de gelo gigantesco. Você imagina um bloco do tamanho de 8 ou 10 casas juntas, uma quadra inteira quase, desceu montanha abaixo e aí, infelizmente, soterrou quase 30 homens, mais de 25 homens, sendo que 16 de forma fatal. Matou 16 homens. E o socorro é muito difícil, né, nessas horas? Nesse momento lá, o socorro chegou imediato. Porém, nós não tivemos uma avalanche mais conhecida que a avalanche de neve. Quando cai neve, que se acumula, essa neve escorrega, provoca uma avalanche. Só que a avalanche de neve, ela vai bolando, você pode até levar algumas quedas e sair rolando e sobreviver. Esse ano não foi uma avalanche de neve, foram blocos de gelo. Esse bloco de gelo, quando desceu em cima dos homens, esmagou. Vários ficaram esmagados, corpos destruídos, com pedaços arrancados. Infelizmente, foi algo assim trágico, muito feio. Então, o socorro que chegou tinha pessoas muito próximas, tanto na parte de cima da montanha, como um pouco abaixo, que imediatamente agiram. Tinha helicóptero próximo, que também chegou meia hora depois, já estava no local, menos de uma hora depois, porém chegou já tarde demais para pensar em socorro das vítimas, porque foi instantânea a morte daqueles que realmente se foram. Ainda socorreram alguns que saíram misturados com massa de neve, alguns sobreviveram, mas a maioria não. Mas, Rosier, nesse momento, né, chegou aquele momento de você dizer, rapaz, não seria uma premonição, eu não deveria parar ou parar nunca? Enquanto você não realizar o seu sonho, você não para. Jonas, eu já passei por outras situações muito parecidas na montanha, assim, de ver corpos, de ver avalanches, de ver mortes, de ver situações inesperadas, que eu diria assim, numa montanha seria a última coisa que eu imaginava. Eu fui sequestrado na Papua Nova Guiné, quando eu fui escalar o Carstens, que é a maior montanha da Oceania. Eu fiquei por 40 minutos com uma faca no pescoço. Um nativo me pegou, deu uma gravata com um braço e a outra segurando uma faca no pescoço. Aquilo ali foi uma situação desesperadora. É algo assim terrível para a vida de uma pessoa. Isso ainda na base da montanha, queria dinheiro. Coisa muito simples, foi resolvido, enfim. E aí a pergunta que você fez, eu responderia dizendo o seguinte: o medo faz parte. Quando a gente perder o medo, a gente não pode mais fazer aquilo ali, não deve fazer, porque eu acho que a gente já passou para o lado da irresponsabilidade. O medo, para mim, é o pai da prudência. Mas esse medo também não pode me trancar de um jeito que eu não faça mais aquilo que eu tanto gosto de fazer. Mortes. Um avião caiu, alguém morreu. Todo mundo fica com medo de andar de avião no dia seguinte. Mas as pessoas precisam andar de avião, o mundo não para, a gente não pode voltar para a era do jegue. Morreu alguém andando de moto, não se anda mais de moto? Tem que andar de moto, tem que continuar andando de moto. Agora tem que ser prudente, tem que ter cuidado. A moto tem que ter manutenção, devo usar capacete, não devo tomar bebida alcoólica quando estiver pilotando. Algumas providências a gente tem que tomar, mas não pode deixar... E urgente, né? Urgente, lógico, isso é urgente. Então, quanto à montanha, a gente tem que ter alguns cuidados, tem que checar qual é o horário da avalanche, qual é o local da avalanche, quais foram as causas. Todas as mortes que acontecem na montanha são indesejadas, mas já que aconteceu, a gente procura estudar aquela morte para subsidiar um projeto mais seguro, um planejamento mais seguro para os próximos que virão. Então, assusta muito, é terrível, é muito triste, é traumático. Mas a gente não pode deixar de escalar porque aconteceram avalanches, porque aconteceram mortes. A vida continua e os sonhos continuam. E quando é a data que já está marcada? A próxima expedição para o Everest já está marcada. Eu devo partir do Brasil dia 29 de março de 2015. Me diga uma coisa, como é que de repente você foi ser palestrante? Essas suas experiências de vida e que levou a você fazer palestra, e quando você faz uma palestra, como é que você sente a recepção de suas palestras, para o bem ou para o mal? Jonas, eu sinto muito para o bem, porque normalmente o teor das nossas palestras, raramente eu faço uma palestra para atletas falando, ensinando como escalar uma montanha. Se alguém tiver curiosidade, a gente até fala, mas o teor das nossas palestras é sempre falando de planejamento pessoal. Se você tem um sonho, Rosier, eu tenho um sonho de comprar uma bicicleta, é um sonho pequeno. Não, não é sonho pequeno. Qualquer sonho que a gente tenha é o meu sonho, é o meu tudo, é nobre. A gente precisa investir. Então a tônica das palestras é mostrando para as pessoas como você fazer um projeto de vida. Se eu tenho um sonho, seja esse sonho casar,
Seja esse sonho comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, fazer uma viagem, escrever um livro, seja o que for esse sonho, você precisa de um projeto. Começa a colocar no papel. Pega um papel e escreva. Coisa que o brasileiro não gosta. O brasileiro não gosta de ler. Eu fico muito triste quando eu vejo os argentinos leem 11 vezes mais do que a gente. Na Argentina existe uma livraria para cada 6 mil habitantes. No Brasil é uma livraria para cada 70 mil habitantes. O Brasil é o país mais rico da face da terra. Nenhum país tem uma área agricultável, uma área útil tão grande quanto o Brasil tem. Nós não temos terrorismo, a não ser o de Brasília, que aquilo ali é o pior terrorismo do mundo, né? Mas fora de Brasília nós não temos terrorismo, nós não temos tempestade, nós não temos guerra de fronteiras, nós não temos furacão, nós não temos... É um país perfeito. Se o nosso povo estudasse um pouco mais, lesse um pouco mais, nós éramos a maior potência dessa terra, mas de longe. Nenhum país chegaria perto do Brasil. Mas, Rosier, me explica uma coisa. Eu planejo, todos os meus sonhos são planejados, eu boto no papel, eu leio, eu faço. Por isso que você realiza. Aí já planejei, eu queria a Angelina Jolie para mim. Certo? E escrevi no papel, queria que a Angelina Jolie foi lá para a África e adotou aqueles garotos, né, negrinhos, por que ela não podia um dia chegar aqui no Brasil e adotar um velhinho, né, para ela? Então... Você não conseguiu ainda? Sim, pois é, eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Tu vai me ajudar a planejar isso aí? Vem o outro passo, é ter disciplina, ter determinação, nunca desistir. Não desista. Então não desista. Refaça o projeto, reveja, pergunte para os amigos dela o que ela gosta, mande um presente bom. Você vai chegar lá. Se você está no caminho, você sabe exatamente o que quer, você vai encontrar um jeito de conquistar, não tenha dúvida. Eu não sei porque ela escolheu aquele carcará sanguinolento, aquele tal de Brad Pitt, né? Mas pode ser que um dia ela ainda descubra que não é bem o caminho, não é o melhor caminho para ela. Não, né? Mas quando você chega numa plateia que o cara diz, não, porque rapaz, você tem a sua mente consciente, né, como todo mundo sabe, e tem a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente recebe ordens da sua mente consciente, não é isso? Aí você diz, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Mas se você fizer uma experiência durante 30 dias dizendo, eu sou miserável, nada na minha vida dá certo, nada que eu faço tem futuro, ninguém acredita em mim, esse cara está destruído completamente. Mas não tenha dúvida. Rapidinho, né? E se o cara usar isso, por que eu vou pensar em... eu nunca quis um Fusca na minha vida, por que eu vou pensar em querer um Fusca se eu posso pensar em comprar uma Mercedes conversível, não é isso? Então, se você colocar isso na sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente consciente, dando ordem na sua mente inconsciente, ela não tem toda a obrigação de cumprir aquilo que você quer, aquilo que você deseja? Tem. É a grande briga nossa. Eu, pelo menos, eu tenho um projeto por escrito no meu banheiro. Todo dia, quando eu entro para lavar o rosto, escovar os dentes, tomar banho, eu estou vendo lá o que eu quero. Para que eu sirvo na vida? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer na vida? Quais são minhas necessidades financeiras, minhas necessidades espirituais, sociais? Estão todas lá para eu ver. Por exemplo, do lado da minha cama, do criado mudo, eu tinha muita vontade de comprar uma picapezinha. E aí eu preciso mentalizar isso. Eu saber que é isso que vai me ajudar a acordar mais cedo para trabalhar mais e trabalhar até tarde para poder ganhar o dinheiro para comprar essa picape. Então, eu comprei uma miniaturazinha numa picape e botei lá em cima, para todo dia olhar e não esquecer daquilo ali. Isso me ajudou a chegar lá. Então, um projeto de vida bem estruturado passa para a visualização. A visualização da escrita, visualização de imagens, cada um use como preferir. Não, Rosier, mas não chegou no tempo que eu gostaria. Nem sempre. O sétimo cume, a conclusão do projeto Sete Cumes, eu tinha planejado para acontecer agora, entre 20 e 23 de maio, era para eu ter chegado no cume do Everest. Veio uma tragédia natural, foi uma catástrofe natural, que adiou por um ano. Isso faz parte da vida. A gente não pode ser um menino birrento. Eu quero, tem que ser agora que a gente fica fazendo birra. Não é assim. A gente não pode também cair num outro perigo grande que acontece com muita gente, é aquela velha situação. Quando é que você vai fazer sua faculdade? Quando Deus quiser. Ou ainda tem uns que são pior. Se Deus quiser. Isso chama-se preguiça, irresponsabilidade, procrastinação, jogar para frente. Ao Deus dará. Gente, Deus, você diz assim, se Deus quiser, aí eu jogo de volta a pergunta. Deus é Pai. Será que Ele, sendo Pai, Ele não quer a felicidade de todos nós? É lógico, é claro que quer.
Agora ele já nos deu o dom da vida, já deu um pai para cuidar da gente, até atingir a fase, aprender a caminhar, a chegar a uma fase adulta, de poder trabalhar, procurar um emprego, fazer a diferença na vida da gente, de outras pessoas. E eu ainda estou pedindo mais a Deus. Eu quero, sempre peço. E eu esqueço que ele já deu todas as ferramentas, que agora eu preciso continuar o milagre da vida, mas eu estou sempre esperando por Deus. Então, pare para se perguntar um pouquinho, Senhor, qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Não é assim, porque as pessoas ficam em casa, de pernas para o ar, Senhor, manda para mim uma mulher bonita, uma Angelina Jolie. Não vai, se você não for atrás, se você não se mexer, nada vai acontecer. Então é preciso Você lembra daquela história de Maomé, que ia ter uma tempestade muito grande e o funcionário lá do Maomé chegou para ele e disse, Maomé, vai ter uma tempestade de areia grande. O que a gente faz com os camelos? A Maomé disse, amarre os camelos. Aí ele disse, não precisa não, basta pedir para Allah e que rezar para Allah que não vai acontecer nada com os camelos. Ele disse, amarre os camelos e reze para Allah. É isso que a pessoa tem que fazer. Claro, é exatamente esse o caminho, porque só rezar, pedir pronto, peça a luz. Eu tive uma vida com muita dificuldade. No começo da minha vida, hoje ainda é difícil, mas no começo foi muito difícil. O que eu engraxei de sapato, com muita dificuldade, que eu tive que vender fruta na feira, trabalhando na roça, acordando 4 horas da manhã para ir para a roça mesmo, capinar, na zona rural. Eu digo, zona rural hoje, quando você tem uma casa na zona rural, que você tem água, que tem luz, que tem internet, que tem estrada, isso é qualidade de vida, isso é um luxo. Completamente. Na época que eu nasci, onde não tinha estrada, não tinha escola, aquele casebre de taipa, sem um professor, sem um livro, sem água, sem esgoto, sem absolutamente nada, aquilo é uma lástima, uma desgraça na vida de uma pessoa. Então, para transformar tudo isso, não foi fácil. Mas eu sempre pedi a Deus uma luz. Ganhar dinheiro. Ensina o caminho, me aponta o caminho que a luz vai chegar. E chegando à luz, o resto eu faço. Ganhar dinheiro é uma meta vagabunda? Para mim eu não tenho mas de jeito nenhum é minha meta de vida. Para que eu quero dinheiro? Eu preciso de algumas necessidades. Antes a gente até conversava, eu queria voltar ao tempo do escambo, porque o dinheiro é uma desgraça, né? Minha mãe até um dia brincando disse, dinheiro é o cão. Aí eu disse, mas quer ver o cão fica sem dinheiro, né? Então assim, é engraçado, né? Mas a gente sabe que o dinheiro, a gente precisa dele para muita necessidade, mas quando ele passa a ser um objetivo de vida é uma desgraça. Eu preciso de dinheiro, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de uma casa. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de um transporte para ir para a casa dos meus amigos, para ir para o meu trabalho. Eu preciso de dinheiro para comprar uma roupa, eu preciso de uma roupa, eu não preciso de dinheiro. Você não precisa de transporte, de preferência um helicóptero, submarino. Pois é, então é aquela velha situação. A gente não precisa de uma furadeira, eu preciso do furo. Se alguém me traz o furo na parede, então eu não preciso de furadeira para ter aquele trambolho em casa. Então, dinheiro para mim nunca foi uma meta. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero conhecer o mundo. E aí, fora isso, nunca pensei, eu quero ter uma reserva financeira de não sei quanto. Não, é triste você pensar em alguém ficar de uma certa idade, passar de uma certa idade, pagando aluguel e fazendo sorteio de conta no fim do mês, isso é muito triste. Então você precisa ter necessidade básica, mas enricar, ter dinheiro, de forma nenhuma, isso nunca foi uma meta para mim. O nosso tempo está chegando ao fim, e sorteio de contas é você colocar as contas dentro de um copinho, né, e sortear quem é que você vai Tem um pagar, amigo meu que disse que quando chegava no fim do mês, que era gente mais batendo na porta, todo mundo cobrando, e os caras gritando, eu quero receber. Para de gritar, senão você não entra no sorteio. Porque eu só vou poder pagar metade, então vou fazer um sorteio. Os que reclamarem muito não entram no sorteio, né? Então isso é realmente muito triste, né? Com certeza. Rosê, o nosso tempo aqui está chegando ao fim. Aqui, a nossa conversa aqui poderia durar 10 dias, viu? Porque nós estamos apenas no começo. Eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque. Você tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui no programa Destaque da FGF TV. Bom, eu queria mandar um recado para todos os nossos amigos que estão em casa agora nos assistindo. Acreditem, gente, todos nós somos filhos de Deus, abençoado por natureza e às vezes até bonito, ainda tem mais esse detalhe. Então, só em ser abençoado por natureza, acredite nele, peça a ele uma luz, que você vai conseguir chegar lá. É fácil? Não. Eu nunca disse para ninguém que é fácil, mas é possível a gente realizar todos os nossos sonhos, seja ele qual for. Não seja medíocre no seu sonho, não. Pode sonhar grande. Agora comece a botar no papel, desenvolva uma estratégia que a gente pode realizar muita coisa grande. Apenas para terminar aqui, eu sempre sonhei ter uma loura na minha vida. Como estava difícil e demorando tanto, eu mandei a minha mulher pintar o cabelo de louro e resolvi esse problema já. Fácil. Fácil, não foi? Agradeço muitíssimo a sua presença aqui. E o programa Destaque volta na próxima semana com outra personalidade em destaque, aqui na FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza.